Olá, meus amigos, meus ouvintes do meu canal. Esses dias, essa semana aqui, algumas coisas andou acontecendo e eu quero compartilhar com vocês para nós tirarmos lições para a nossa vida. Eu conheci uma pessoa e ela faleceu tem alguns dias. E essa pessoa, ela levava uma vida assim, era considerada uma pessoa mal, vamos dizer. E essa pessoa estava com uma enfermidade muito grave. E essa pessoa continuou sendo mal até no último momento da vida dela. E aí eu fiquei pensando, o que leva uma pessoa a saber que vai partir para a eternidade e procura ainda continuar sendo maldosa, rebelde, em vez de se tornar uma pessoa melhor? E pensando nisso também, eu conheço uma pessoa que ela está desenganada pelos médicos. Os médicos deu algum tempo de vida, mas essa pessoa parece que ela faz questão de ser perversa, maldosa, não procura ser agradável com ninguém. E eu fiquei meditando esses dias, falei, eu quero fazer uma meditação sobre isso. O que será que acontece com as pessoas? Por que elas se tornam dessa maneira? Por que elas, mesmo sabendo que vai partir, que ninguém nunca mais vai ver elas, que vai ter uma eternidade inteira pela frente, elas não aproveitam os últimos momentos para se tornar uma pessoa melhor? Mas parece que elas fazem questão de se tornar pessoas desagradáveis. Eu trabalhei na área da saúde e eu carregava muitas pessoas para os hospitais. E eu via pessoas em estado terminal, elas terrivelmente revoltadas. Parece que o último estado dela, aquela doença, fazia ela se tornar, parece que revelava quem de fato era aquela pessoa. E hoje eu quero fazer uma reflexão dentro das Escrituras. Por que será que nós somos assim? Outra questão de nós vermos as pessoas revelar a maldade é quando a pessoa perde a razão, a pessoa fica louca. Eu nunca vi um louco fazer o bem. Eu nunca vi um louco ele pender para o lado do bem. Você já percebeu isso aí? Na minha família eu tive um louco e ele pendia para o lado do mal, queria matar algum, fazia maldade, e ele era louco. Por que será que nós pendemos para o lado do mal? Por que será? Bom, a resposta está nas Escrituras Sagradas. As Escrituras dizem que todo ser humano é maldoso, é perverso, ele já nasce com a semente do mal. Eu fiz um vídeo uma vez dizendo que a criança, você não ensina ela a xingar, você não ensina ela a fazer o mal, mas ela faz por si só, embora ela seja inocente, não é verdade? Uma vez eu trabalhei na área do conselho tutelar, eu fui ver uma criança, pequenininha, 3 aninhos, e aquela criança era a pior de todas que tinha, linda ela, maravilhosa, mas era tão malzinha ela, tão perversa. Eu fiquei pensando, como é que pode uma criança de 3 anos ser mal? Ela pegava pedra, jogava nas outras crianças. Ela chegava nua, ela beliscava. E ninguém ensinou isso para ela. Depois ela foi crescendo, 4 aninhos, já falava palavrão. Ninguém ensinou. Mas a questão é que eu quero pensar da seguinte maneira. As pessoas já nascem, já comprova as Escrituras que as pessoas já nascem rebelde contra Deus. Já nasce filho do diabo. Essa é a verdade. A semente do mal se instalou no coração do ser humano. E é só quando ela se converte. Por mais que ela tenta encobrir a maldade, mas num certo momento da vida dela, aquela maldade vai vir à tona. Às vezes ela consegue ficar anos e anos acobertando, muito tempo, mas o mal está lá. E essa pessoa que eu conheço, ela está cada vez pior.
mas parece que o estado de espírito dela é perverso. Ela fala palavrão, ela fala mal dos outros, ela guarda a raiva, ela briga com um, briga com o outro, mas está ali morrendo. Está com dor por dentro, a doença está comendo tudo. Aí, em vez de parar para pensar assim, não, eu vou deixar lembrança, quando eu partir dessa, eu vou deixar boas recordações. O final da minha vida, todo mundo vai recordar. Esses dias alguém que conhece essa pessoa falou, como é que pode uma pessoa na beira da morte tratar mal outra pessoa? Eu falei assim, meu amigo, isso aí é a perversidade, é a maldade que está dentro do coração. Então, meu ouvinte da palavra, não adianta falar que o homem é bom. Bom é só Deus. Nós somos justificados, nós se convertemos a uma nova criatura. Não adianta você empurrar a sujeira debaixo do tapete. A religião tem essa capacidade. A religião, ela empurra as nossas maldades para debaixo do tapete. Mas a nossa salvação, a conversão é pela ação do Espírito Santo de Deus. Dentro do coração do ser humano, você tem que morrer o velho homem e nascer nova criatura. Pois bem, meu ouvinte do nosso canal, na palavra de Deus tem um rei que ele foi tão mal, e aí Deus colocou uma doença ruim nele, talvez seja um câncer de estômago. A Bíblia fala que as entranhas dele saíram para fora, e ele morreu com dores atrozes. A palavra de Deus diz que ele mesmo assim continuou maldoso. A palavra de Deus diz que as entranhas dele saíram para fora, esse rei. E falou que na morte dele ninguém sentiu saudade. Ninguém fez homenagem a ele. Eu tenho conhecido muitas pessoas, como eu trabalhei nessa área, na área da saúde, tenho visto pessoas que na hora que partiram, as pessoas disseram assim, foi tarde demais. Ufa! Menos um perverso na face da terra. E eu fico me perguntando, por que será que as pessoas são assim? Porque elas já nasceram e elas não quiseram nada com a verdade. A palavra de Deus diz em João que amaram mais as trevas do que a luz. Muito mais as trevas do que a luz. Esse dia eu estava conversando com uma pessoa e ela disse para mim que uma pessoa falou assim, eu tenho uma raiva quando as pessoas falam assim, você não quer aceitar Jesus? Eu tenho um ódio. E aí ela disse assim, fulana, aceitar Jesus, você não ama Jesus? Amo. Você não ama Deus? Amo. Mas por que na hora de aceitar você não quer? Aí ela disse que falou assim, o teu marido, quando chama você, senta você no colo, fala meu amor, você não quer que todo mundo saiba que ele te ama? Quero. E por que com Deus, com Jesus, você não quer isso? Não tem alguma coisa errada? Ela parou para pensar, falou, é verdade. Sabe por quê? Porque a luz e as trevas, a maldade e o bem não batem. Jesus é a luz. Nosso Salvador é a luz. A palavra de Deus é a luz. Mas nós rejeitamos. Essa pessoa que eu falei, que está desenganada, elas dizem que serve a Deus da maneira dela. Ela não aceita a verdade. Eu tenho pena dessa vida, já cansei de advertir ela. Falei, você toma cuidado, que vai chegar um momento que você não vai conseguir consertar o teu pecado. Você não vai conseguir se arrepender mais. Como que você quer ir para o céu com a boca suja, com o coração pervertido, com o coração maldoso, falando mal de um, xingando o outro, tendo raiva, desejando o mal? Como é que pode estar... Se os dias dela já está, praticamente os médicos desenganaram, e Deus está tendo grande misericórdia com essa pessoa, não levou ela ainda porque está dando chance. Mas eu quero fazer uma leitura aqui interessante no livro de Apocalipse, para você ver como que o ser humano, ele é só a morte mesmo para dar um jeito nele. Eu quero fazer a leitura no livro de Apocalipse, no capítulo 16, e no versículo 9, diz assim. Esse aqui é no Apocalipse, que quando no final de tudo, Deus estava
derramando as taças da ira sobre a humanidade ímpia. Então diz assim, capítulo 16 de Apocalipse, versículo 9. E os homens foram abrasados com grandes calores e blasfemaram o nome de Deus, que tem poder sobre estas pragas, e não se arrependeram para lhe darem glória. Agora no 11 tem de novo. E por causa das suas dores, e por causa das suas chagas, blasfemaram o Deus do céu, e não se arrependeram das suas obras. Está entendendo? Está vendo aqui? O ser humano, quanto mais... Eu imagino que lá no inferno as pessoas xingam muito palavrão. Lá no inferno eles blasfemam mesmo. Eles olham para cima e blasfemam o nome de Deus. Porque se aqui na terra já estão tendo um pouquinho de sofrimento, as pessoas já blasfemam, já xingam, imagine os horrores do inferno. Porque o inferno é tudo de ruim. O inferno, você vai ouvir palavrão à vontade. Você vai vir gente blasfemando. Sabe por quê que eles vão fazer isso? Porque eles não foram transformados, e nem lavados, nem remidos pelo sangue do Cordeiro. Uma vez eu perguntei para alguém, perguntei para ele assim, você acha que lá no inferno as pessoas vão blasfemar de Deus, vai xingar palavrão? Não, de jeito nenhum. Eu falei, lá que vai xingar mais ainda. Porque se aqui na terra você vê uma pessoa sofrendo por uma enfermidade, que não chega nem nos pés lá do inferno. Se aqui na terra uma dor neles já olha para cima, já amaldiçoa Deus muitas vezes, ou então ele descarrega a ira dele, daquela dor, em cima do próximo, da outra pessoa, ele canaliza. Imagina no inferno, meu amigo, onde toda a maldade vai se apossar daquela pessoa, onde a maldade, a essência da maldade vai estar em cima da pessoa, o pecado da pessoa vai estar todinha nela. E a ira de Deus sendo despejada continuamente, de dia e de noite. A palavra de Deus fala que eles vão ranger os dentes. Sabe o que é isso, ranger os dentes? É muita dor. Vai ter lamentos, choro. E aqui na terra você já vê eles fazendo isso, os ímpios. Quando vem um infortúnio sobre... Eu vejo as pessoas, eu tive um patrão, ele era ímpio. É ímpio, né? E quando as coisas davam errado para o lado dele, a primeira coisa era xingar palavrão. Já mostrava o que estava dentro do coração dele. Quando acontecia alguma coisa na família dele, ele já xingava meio mundo. Xingava a esposa, xingava os filhos. E ele tinha uma facilidade de blasfemar e de xingar tão grande, que eu dei graças a Deus de sair de lá, que eu não estava aguentando mais ouvir ele falar tanta besteira. Por quê? Porque ele é um ímpio. E às vezes nós ia fazer visita em algum cliente nosso, o cliente, às vezes, por um motivo ou outro, demorava, já começava a falar aqueles palavrão. Eu falei, imagina esse homem no inferno. A boca dele, como que vai estar? Então, o que eu quero dizer para você, nesse vídeo, que você tire lições. Que a palavra de Deus, às vezes, ele coloca uma situação na minha vida, de dor, de correção, para mim se arrepender. Para nós nos arrependermos e olharmos para cima. Porque isso é correção de Deus, às vezes, na nossa vida. Às vezes Deus está querendo endireitar o ímpio, mas o ímpio, ele é tão perverso, é por isso que o pecado, ele exige uma punição horrível. Por isso que às vezes as pessoas não conhecem Deus. Ah, mas esse Deus é perverso. Ah, mas esse Deus é não sei o quê. Ele fez isso, fez aquilo. Sabe por que ele fala isso? É porque ele não conhece a dimensão do pecado. Ele não conhece a grandeza do pecado. Então, por mais que nós venha ver os castigos que os homens sofrem aqui na terra por causa das suas maldades, não chega nem perto do que vai ser lá no inferno. Porque o pecado vai além da minha capacidade humana de ter a dimensão do pecado. E o castigo também ele é proporcional, a ira ele é proporcional, porque Deus é grande. Então eu quero que você, que está vendo esse vídeo, você tome muito cuidado, porque no seu próprio castigo, você pode aumentar muito mais o teu castigo. Você xingando, você blasfemando.
Eu tenho visto muitas pessoas, na hora que aperta ela, a boca dela solta tudo que está de podre dentro dela, dentro do coração. É só agitar um pouquinho o coração dela, com as emoções, que ela solta tudinho que ela tem, aquelas podridões enormes. E eu espero, meu ouvinte, que você que está vendo esse vídeo está servindo de alerta para você. Para você ser inteligente e pensar um pouco. Toma cuidado quando o seu coração alguém chacoalha ele, de uma forma ou de outra. Porque vem tudo aquilo que não presta. Ira, vontade de matar, vontade de que tudo dê errado na vida da pessoa. Tome cuidado. E aí você vai saber quem é você de fato. O que tem dentro do seu coração, se você é puro ou não de coração. Se você realmente é uma pessoa que precisa de conserto. Porque às vezes a gente olha a pessoa e pensa que, nossa, aquela pessoa é uma santa. Uma vez eu falei assim, nossa, você é uma pessoa... Falei, é que você não me conhece. Falei, nossa, mas nunca vi você fazer nada. É que você não me conhece. É bem dessa forma, ouvinte. Por isso que nós devemos tomar cuidado com o nosso coração, nós devemos entregar ele para aquele que conhece. Em Jeremias fala que o coração nosso é mais enganoso, às vezes ele te engana. É só Deus que conhece o nosso coração. Por isso que ele fala, dá o teu coração para mim, que eu vou cuidar dele. Eu espero que você, a partir de hoje, você entregue o seu coração para Deus, que é só Ele que pode transformar o seu coração de pedra num coração de carne. Pense nisso.